Glória a Deus. Então vamos iniciar a nossa aula fazendo a nossa oração, né? A gente não pode iniciar sem falar com o Senhor de tudo, o dono da obra. Senhor Deus e Pai, aqui diante da Tua gloriosa presença nós estamos e buscamos o Senhor, ó Deus, dizendo que o Senhor realmente é o único Pai, Senhor Salvador, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que a gente compreenda com profundidade, para que a gente possa, ó Pai, crescer no conhecimento da graça, para que a cada dia o Senhor possa confiar em nós maior conhecimento da Tua presença. Eu oro, Senhor, e abençoo os Teus filhos, cada pessoa que vai estar nesse vídeo, para que eles entendam o que o Senhor deseja nos ensinar. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. A semana passada a gente parou em Lucas 16, só me confirma isso. A última parábola foi do mordomo infiel, né? Deu tempo da gente terminar? Então hoje a gente vai entrar na última parábola que fala sobre dinheiro, que é Mateus 18, que é a parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18. E diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, na verdade, essa parábola fala de perdão, sobre perdão. Então, primeira coisa que a gente vê no perdoador principal, se a gente pode chamar assim, é que ele teve paciência, compaixão e um coração que perdoa. E aquele homem que se ajoelhou e suplicou o perdão, ele recebeu tudo isso do seu credor. Ele recebeu a paciência, ele recebeu a compaixão e ele recebeu o perdão de dívida. E como resultado final, ele muito se alegrou. Ele ficou muito feliz e contente porque ele foi perdoado um valor altíssimo que ele não ia ter condições de pagar. Como a gente já aprendeu, quando fala de rei, dono da casa, senhor de tudo, está representando a figura de Deus, o Supremo. Então aqui é fácil a gente já conseguir entender a posição de cada um. Deus pegou aquele homem que estava cheio de dívidas, suplicando-lhe o perdão, e ele perdoou com um coração muito tranquilo. Foi muito fácil para o rei perdoá-lo. E aí, isso é uma coisa muito interessante em Deus, é que Deus, ele nos ensina através das suas próprias atitudes. Ele primeiro faz para a gente aprender com ele. Isso é muito interessante. Ele não é como aquelas pessoas que têm um ótimo discurso e nada fazem. Não, ele faz, ele mostra com um exemplo. Olha,
eu ensino você a perdoar te perdoando. E eu espero que você perdoando, você possa também colocar em ação o que você recebeu. Jesus, ele nos mostra isso, uma trajetória de perdão. Mas vamos pegar só ali o momento final, quando ele estava no Getsêmani. Ele fez a oração, ele estava com seus discípulos, e ali naquele momento, ele perdoou Pedro, que foi super precipitado. E Jesus mesmo disse para ele: Pedro, tu me negarás. Jesus perdoa. Ele perdoou Judas, que o traiu. Ele também perdoou Judas. E ele também perdoou, todos os outros discípulos que o abandonou. Porque quando estava pegando fogo, o couro comendo, cadê os discípulos? Cada um. E ele ficou sozinho. Isso é interessante a gente abrir um parênteses. Que bom que vocês vieram. Isso é muito interessante a gente abrir um parênteses. Por quê? Porque tem momentos em que Deus vai deixar que a gente fique só. E Ele tem interesse em a gente atravessar aquele momento sozinhos. O Senhor tinha interesse, porque ninguém poderia cumprir com a missão de morrer na cruz e pagar o preço pelos nossos pecados, além do próprio Jesus. Ele precisava suportar aquele momento sozinho. Se a gente for reparar na vida de Jesus, esse é o único momento que ele fica só. Em todos os outros ele estava sempre acompanhado de 3 discípulos, de 2, da multidão. Era muito difícil Jesus estar só. Mas aquele momento da cruz, até as pessoas que talvez, eu fico imaginando, até pessoas que receberam cura através da oração dele, podiam estar naquela multidão gritando: queremos Barrabás. Não é difícil. Eu imagino que tinha muitos ali, que os 10 leprosos foram curados e só um voltou para agradecer o Senhor. A gratidão é uma coisa que não é novidade poucos terem no coração. Desde essa época, já existia. E tá aqui no meu resumo. A falta de perdão é um sentimento que a pessoa carrega, que ela nutre, que ela precisa punir a atitude do outro. Isso é muito ruim. Quando eu não libero perdão, eu amarro a pessoa em mim. Eu gostaria de ter conseguido, agora que eu me lembrei, gostaria de ter conseguido trazer o equipamento necessário. Na próxima aula eu mostro para vocês. Eu tenho um slide que mostra exatamente como que é a falta de perdão. A falta de perdão é como se você estivesse carregando a pessoa nas suas costas. Porque você, querendo ou não, carrega essa pessoa contigo o tempo todo. Porque a raiva de alguém faz a gente ficar se lembrando do fato, faz a gente ficar remoendo a situação, faz a gente ficar inconformado. Qualquer coisa que aconteça, até de bom na vida da outra pessoa, a gente fica: mas como é que pode? Uma pessoa ruim dessa recebeu uma bênção, uma dádiva? Não merece, não merecia receber isso. Faz com que a gente perca tempos e tempos e tempos olhando o que a pessoa está fazendo, trazendo para os dias de hoje. A falta de perdão faz a pessoa deixar de estudar para poder ficar vendo o perfil no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, acompanha status, vê tudo. Você quer ver fulano saber da vida do outro, é ter raiva. Ela sabe tudo do começo ao fim. Às vezes a gente não vê de gente que a gente ama. Por exemplo, eu tenho amigas desde a época da escola, mais de 20 anos de amizade, eu estou falando coisa de 26 anos de amizade, que eu falo com elas uma vez no ano, 2 vezes no ano. São amigas, mas se a gente não gosta da pessoa, a gente vê todo santo dia. E o amigo, talvez você não fala. Lembrando dessa situação, a gente pode lembrar da situação de Absalão. Eu preguei esses dias essa história triste de Absalão. Oi? Ontem, e também falei sobre esmola ontem, No domingo, Ontem foi sobre esmola. Eu tava indo para casa morrendo de rir. Falei: meu Deus, o povo vem para a igreja aprender a prosperar e o Senhor manda a palavra de esmola. É dando que se recebe. Mas assim, não sou eu quem escolho, Se vocês imaginarem a guerra que muitas vezes eu enfrento, Deus, mas eu não quero pregar isso, Senhor, eu não quero pregar isso. E é o que Deus manda, E aqui na Vila Nova Cachoeirinha,
Deus tem me levado a trazer pregações com mais profundidade de qualquer outra igreja onde eu já preguei. Porque aqui a gente está falando de uma igreja de quase 30 anos, onde as pessoas têm obrigação de terem raiz bem fundada, por conta de tempo de igreja. Mas até isso a gente vê que não é uma verdade. Não é muito tempo de igreja que te torna maduro, mas a tua vontade de estudar a palavra, de querer aprender mais de Deus, né? Eu estava ouvindo um pastor hoje, ele falando sobre isso. Culto evangelístico de milagres, a igreja lota. Culto de ensino da Bíblia, só você olhar para o lado, você vai ver quantos são os interessados em estudar de fato a Bíblia. Mas se a gente marcar aqui, ó, nós vamos ter aqui um culto do impossível, você vai receber tudo que você vai pedir para Deus. Lota, né? Mas não é nem para a gente se entristecer, é para a gente valorizar os que estão querendo aprender, e através de vocês que querem aprender, despertar a curiosidade nos demais para eles também quererem se aprofundar. Mas essa é a nossa missão. Não, assim, do quê? Porque isso vai fazer eu prosperar, então eu vou. É interesse. É interesse. Mas o ser humano, mas desde sempre, o ser humano ele é interesseiro. E o brasileiro mais ainda. O brasileiro ainda vem com uma carga maior de interesse, de idolatria. O brasileiro, ele é idólatra por natureza. Você vê, o brasileiro, ele é apegado a coisas, a pessoas. É difícil você ver um brasileiro que não é apegado a alguma religião. O brasileiro, e ele é muito intenso em tudo que ele faz. Muito intenso. Estava falando com o irmão hoje, ele estava dizendo que quando ele era da macumba, ele não perdia uma. E onde tivesse e falasse assim, ó, em tal lugar tem uma macumba forte, ele atravessava o São Paulo atrás. E na igreja ele é igual também, não falta um culto. Estão entendendo? Ele não falta um culto. Graças a Deus conheceu Jesus. Mas talvez a raiz disso não é só estar na igreja, mas um apego à religião que todo brasileiro carrega. Não estou dizendo que é o caso dele, né? Pelo amor de Deus, está gravando, né? Não estou dizendo que é o caso. Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Uma coisa que é muito importante também para a gente é estudar a nossa cultura, a forma como o nosso pensamento funciona, como nós somos, para a gente poder então começar a colocar a nossa vida na régua de Deus. Isso é muito importante. Vou contar aqui rapidinho. A minha mãe, ela sempre foi, sempre não, mas ela eu vi aqui a mensagem, então eu respondo. Eu tenho mania de conversar com a mensagem. Aí eu acho que eu respondi, aí a pessoa me manda mensagem de novo, eu não respondi. Falei, nossa, mas eu respondi e não foi. Eu não apertei o áudio, não apertei nada, eu só respondi assim, olhando. Ai, me perdoem. Mas voltando aqui, minha mãe, ela mesma testemunha isso. Ela carregava dentro de si o pecado da idolatria e ela não sabia. Quem que ela idolatrava? Chuta aí. Eu. Mas é uma característica de toda mãe, né? E isso a gente tem que tomar cuidado, porque ela não só me amava com amor materno, mas ela tinha me colocado em posição de idolatria. E o Senhor chamou a atenção dela. E Deus permitiu acontecer série de coisas na minha vida, inclusive ir morar longe, para ela perceber o quanto ela estava me idolatrando e eu estava tomando o lugar de Deus na vida dela. Então é uma coisa que a gente tem que analisar em todos os sentidos, né? E aí ela foi bem quebrantada, minha mãe foi muito quebrantada. Mas voltando aqui no caso de Absalão, esse caso terrível que primeira vez que eu prego sobre Absalão foi aqui na Vila Nova Cachoeirinha, e Deus tem trazido essa palavra direto sobre esse assunto. Absalão, irmão de Tamar, que foi estuprada por Aminon. Absalão leva o caso até o pai, e a Bíblia vai contar que o pai, o rei Davi, só fica muito indignado, mas nada faz. Não vou entrar nesse mérito do porquê ele nada faz. Mas o que aconteceu? Qual foi o efeito em Absalão? Absalão guardou muito ressentimento no coração contra Aminon. E a Bíblia diz que durante 2 anos ele ficou bem quietinho, só remoendo.
Depois de 2 anos, ele fez todo um planejamento, uma morte premeditada mesmo, e ele matou o irmão. Só que qual foi o fim de Absalão? Ele matou o irmão e ele também morreu. A falta de perdão custou a vida de Absalão. A falta de perdão também faz com que a gente fique aprisionado e aprisione pessoas também. Quando a gente fala de José, irmãos, eu vejo o pessoal pregando muito José e o pessoal enaltece José como um cara que um coração maravilhoso e perdoou seus irmãos, mas a história não é bem assim quando a gente para estudar. A gente vai ver que José, ele demorou a perdoar a família. A gente vai ver que José, ele aprisionou seus irmãos para testá-los, para ver se realmente eles tinham mudado. O perdão de José, eu tenho até transformado um pouco o meu entendimento de perdão quando eu parei para analisar de fato a história de José. O perdão de José não foi um perdão incondicional, foi um perdão condicionado. Tanto que, se os irmãos não tivessem mudado, ele teria deixado preso, tinha mandado matar, não tinha ajudado. Mas ele começa a testar os irmãos antes de se revelar. E foi vários testes ele aplicando. E ele aplica em um outro, manda trazer o outro e prende um e vê. Vamos ver se eles realmente mudaram. Quando ele termina de ver que realmente tudo estava mudado, é que ele se revela e ele abraça a família e ele então perdoa. Mas quando a gente vê lá em Gênesis 41:51, que ele escreve: Manassés, Deus me fez esquecer de todo o trabalho do meu pai, de todo o trabalho da casa de meu pai. Ele já tinha tido filho antes do fato acontecer. Ele achava que Deus tinha feito ele esquecer, e ele colocou o nome no filho. Mas quando os irmãos pararam na frente dele, ele se lembrou tudo que aconteceu, e ele foi provando um por um. Tanto que quem ele manda prender, que foi Judá, foi justamente o irmão que mandou vendê-lo. Ele não chamou nenhum dos outros irmãos, ele poderia ter prendido vários outros, mas ele mandou ficar preso aquele que colocou ele à venda, aquele que jogou ele no buraco. Ou seja, se tu não mudou, neguinho, agora é tu que vai ficar. Mas o perdão ele fica condicionado a essa mudança? Não pode. Mesmo, exato. Esse é o perdão de Cristo. É isso que eu estou trazendo. A falta de perdão e a falta de perdoar te deixa aprisionado e faz você também aprisionar pessoas. O que Jesus já nos ensina? Jesus ensina que a gente precisa perdoar, mesmo se a pessoa não mereça. Ou se você vai até a pessoa e pede perdão e a pessoa fala, eu não te perdoo, você perdoa mesmo assim. Então, independente se a outra pessoa vai receber ou não, o que a gente aprende com o perdão? O perdão, ele é libertador para você e não para outra pessoa. E quando você sabe que realmente você perdoa? Quando aquilo não te causa mais dor, a ferida cicatriza. Não te causa mais dor. Você consegue olhar para a pessoa, e até se lembra, não te dói mais. Você pode até lembrar, mas assim, o perdão, a concessão do perdão mesmo assim inteiro, faz você até esquecer. Eu tenho pra mim isso. Por quê? Aí a gente vai entrar em temperamento. E isso é de fato. Porque pra quem não guarda, porque as pessoas fazem as coisas comigo e às vezes eu fico com raiva na hora. E depois eu nem lembro mais o que foi. E aí, e isso é importante. Eu já falei isso aqui pra vocês. Estudem temperamento. Porque temperamento vai falar justamente isso. Existem são 4 temperamentos que a psicologia ela mapeou e ela diz que os seres humanos todos eles têm, cada um tem um temperamento. 2 é fácil de perdoar e 2 retém as coisas por mais tempo. Então, se você é uma pessoa que retém as coisas por mais tempo, aí você tem que se disciplinar mais ainda para conseguir abrir mão e deixar ir. Tem pessoas que realmente é mais difícil para ela se agarra naquilo e fala, não vou esquecer, mas não é porque ela não quer, o temperamento dela faz ela ser assim. Eu não consigo perdoar meu irmão, então, porque eu lembro tudo e não tem jeito, por mais que ele esteja distante,
Eu quero perdoar, mas quando chega perto de mim, o coração fica gelado. Aí agora é um trabalho em oração. Trabalho em oração. Porque eu olho, a gente tem um diálogo normal bom, mas lá no fundo eu não sei se eu perdoei ou não perdoei com Deus. Eu fico ele falando comigo e eu falando com Deus. Perdoei ou não perdoei com Deus. Eu passei por uma situação, nessa casa que eu moro hoje, tinha uma vizinha minha que ela me roubou. Aí o meu esposo foi falar com ela e ela falou que não. Só que dias depois a gente achou o cofre. Meu esposo faz uns cofres para colocar moeda e a gente achou o cofre atrás da minha máquina de lavar. Olha. Aí o meu marido chamou o esposo dela e falou, porque ele já tinha falado para ele, o meu esposo, ele gostava muito do meu esposo, que ela, às vezes, quando ele chegava perto de casa, ele achava que estava com uma quantia de dinheiro e estava outra. Então ele falou que ela tinha roubado. Aí passou um bom tempo, ela teve coragem de chamar a polícia para mim, porque eu estava acusando ela. Aí o policial me chamou de lado e falou, olha senhora, eu sinto verdade para a senhora, mas infelizmente a senhora não pode, se a senhora não tem provas, a senhora não pode. Ali acabou a amizade. E eu tinha uma boa amizade com ela. Eu passei 2 anos lutando. Eu falava, quando eu saía da igreja, eu falava, hoje se eu encontrar ela no portão, eu falo. E ela só vivia de porta trancada. E falava, e era festas e festa. E eu, quando chegava no serviço, eu tinha que ficar de portas trancadas dentro de casa. E eu pedia, Senhor, me ajuda, então me tira deste lugar, Deus, prepara uma outra casa, Senhor. Já que não é para mim falar com essa mulher, eu tenho que sair daqui. Mas eu pedia para Deus fazer justiça. Aí uma noite eu escutei o grito dela. Aí ela pedindo socorro. Aí eu falei, pai, acho que o vizinho está batendo na mulher. Quando nós chegamos lá, ele estava infartando. Nossa. Aí ela segurando ele no colo. E aí eu falei, abre a porta, mulher, para a gente te ajudar. Chamei minha vizinha para socorrer ele. No fim, ele faleceu. Nossa. E a casa era aquela casa que vivia local. Quando ela chegou, eu fiquei parada assim. Então, eu falei, e agora? Será que eu abraço ou não? Será que ela vai me abraçar ou não? Mas eu fui lá e dei um abraço nela. E quem correu atrás do velório foi eu e meu marido. Só tinha ela na casa. E ela ainda teve que dormir uma semana lá em casa, porque tinha medo de dormir na casa quando meu esposo faleceu. E aí ela falou, ai meu Deus, não tenho pra onde ir. Será que o David não quer dormir comigo? Eu digo, o David não vai não. Mas se você quiser, você pode dormir. Você vem pra cá. Ela passou uma semana dormindo, jantando conosco, mas ficava assim, ó. De cabeça baixa. Cabeça baixa. Eu falava para ela, mulher, levanta essa cabeça. Ela, e agora o que é que vai ser de mim? Eu falei, não, o Senhor vai providenciar o necessário na tua vida. Aí foi onde eu consegui perdoar. E eu nem lembro mais do ocorrido. Agora foi de perdão. Mas ela, O que ela fez e vocês que estavam mas ela ajudando. não pediu perdão. Mas você, assim, Você conseguiu ter atitudes. Eu penso o seguinte, o perdão, ele é acompanhado de atos de misericórdia. E Deus, ele vai... É a única maneira que eu acho que eu vou conseguir. E Deus começa a preparar situações para que atos de misericórdia começam a acontecer. realmente você perdoou. Que às vezes a outra pessoa não está esperando. É. Você vai fazer aquilo. Aí chega o bendito lá e vem falar da minha pastora, vem falar da minha igreja. Mas não brigue por causa disso. Ah. Ele falou pra mim, eu ajudei ele, foi um acidente. Ele veio com a muleta, pegou a muleta pra dar em mim. Porque eu falei brava com ele estava falando, xingando a nossa mãe. E ele olhou pra mim e falou assim, se eu tivesse um revólver, eu dava um tiro na sua cara. Agora. E eu não consigo sentir raiva dele. Só que assim, eu dei um desprezo nele, ele aprendeu. Mas assim, eu sei que eu ensino. E aí eu viajei de volta, aconteceu tudo isso, aí meu pai faleceu, a gente viajou, chegou lá, eu abracei ele, a gente se abraçou. Mas assim, ele não mudou, continua mesmo. Continua mesmo. Mas no seu coração... Mas no meu coração, e agora dessa vez... E aí eu entro... Eu levei presente pra ele, levei presente pra família dele todo, pra arrumar. Esqueceu a blusa? Pega o seu terno lá no carro. Aproximar, porque assim, tem Vai pessoas lá. que são tão
não é para você chegar perto, para você demonstrar essa carinho, você não consegue, você tem que chegar devagar. É. E aí Eu penso, só para complementar essa questão do perdão, o que vai te capacitar é a graça de Deus que te dá poder para você fazer essa coisa espiritual que humanamente é muito difícil, mas a graça de Deus te dá poder. E como é que a gente mergulha na graça? Oração e leitura da Bíblia. Jejum, oração e leitura da Bíblia. Esse é o caminho. Você tem a ver com perdão. Mas assim, eu estava buscando o Espírito Santo, já tinha um tempo. E assim, pela misericórdia de Deus, como a pastora pegou de provar o amor de Deus, e no dia que eu fui batizada no Espírito Santo, eu cheguei na igreja, eu estava com raiva desse meu irmão. Eu não estava com raiva, mas eu estava com raiva, era raiva. Eu estava com raiva do meu chefe também. Na hora que eu olhei para Deus, eu falei, Deus, eu não quero sentir essa raiva, mas eu estou sentindo. Eu quero sentir tua presença, eu quero que o Senhor venha sobre mim. Parece uma barreira. Mas eu cheguei aqui, o Senhor sabe o que eu vou ser sincero. Eu não quero sentir a raiva que eu estou sentindo, mas eu Eu não estou tenho sentindo. raiva, não. Me perdoe. E aí, passou e eu fui batizada naquela hora. Entendeu? E aí eu fiquei pensando, porque na hora eu não acreditei. Porque eu falei assim, como que eu estou sentindo tudo isso de raiva? E Deus ainda me batiza com dom de línguas, no Espírito Santo. Eu falei, Deus é muito bom e misericordioso, porque não existe. É que Ele nos fortalece na nossa fraqueza, né? É o amor dele sobre a nossa vida. É que Ele nos fortalece na nossa fraqueza. Naquela hora eu não quis acreditar porque eu achei que eu não era digna. Isso é a parte da graça. Nós não somos dignos da presença e do poder, mas a graça do Senhor nos invade e nos dá o poder para a gente conseguir se posicionar como filhos de Deus. E aí o que pega aqui, ó, só concluindo aqui a parábola, é que quem não libera perdão, ele vai ser aprisionado. Você viu, esse homem recebeu toda a misericórdia, e quando uma pessoa o irmão Augusto regalou o olho. E quando uma pessoa foi pedir perdão para ele de uma dívida bem menor, ele não perdoou e falou, não, vai ter que me pagar. E quando o Senhor soube daquilo, ele falou, então manda buscar ele, manda prender de volta, porque eu perdoei. Ele experimentou da minha bondade e ele não quis fazer. Então a questão, trazendo para a tua vida, irmão Augusto, não é que você não queira, você ainda não conseguiu, mas você vai buscando a Deus como a irmã Ilma. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, mas me ajuda. Eu já perdoei mesmo, em oração ele vai te mostrar. Que ele é santificado porque está na Assembleia, fazendo as coisas erradas. Aí eu, meu Deus. Aí qual é o papel? É orar por ele. Falar assim, Senhor, mostra para ele que o caminho que ele está fazendo, o que ele está praticando é caminho de morte, né? Não vai chegar à santificação e à presença do Pai. Vamos para a próxima parábola? Pastora, tem uma Oi, pergunta como essa. pergunta. Aqui no finalzinho, ele fala. Deixa eu achar, peraí. Aqui no 34 ele fala que, indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Sim. Aqui nessa parte a gente pode entender que ele entregou nas mãos de Satanás até que pagasse a dívida. Então as pessoas que vão para o inferno, elas vão ficar lá só até pagar a dívida? Não. Não, porque depois de vivo, aliás, depois de morto, não tem mais como você refazer. Esse aqui, enquanto eles não estão em vida. Então, até eles terem o tempo de ter consciência e pagar a sua dívida, se arrepender dos seus pecados, ainda tem chance. Mas depois que morreu, beijo, tchau. Vivos na terra. Aí começa porque vou dar o exemplo de Absalão. Ele não perdoou e ele foi entregue aos atormentadores. Ele ficou aprisionado por Satanás e pela sua própria mente, atormentando ele de dia e de noite. Ele não teve paz durante 2 anos, maquinando a morte do irmão, como ele ia fazer. Eu fico imaginando que ele passou pela parte da cogitação, o intercrimes que a gente chama, né?
que é o caminho do crime, que antes de você cometer o crime, você percorre um caminho para o crime, que é a cogitação, preparação, agora a outra eu não lembro, tem mais 2. E eu acredito que ele ficou na área da cogitação por muito tempo, imaginando, como é que eu vou conseguir matar ele? Compro veneno? Lanço uma flecha? Pago alguém para vir matar? Ele ficou No na... meu caso, eu não penso em matar. Deixemos claro, né? Ai, deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ver, Mateus 18, 34, né? Aqui. Na Nova Bíblia Viva fala assim: então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Trazendo para o mundo espiritual, a gente nunca vai conseguir pagar o que a gente devia. Então a pessoa vai ficar seriamente atormentada. É daí que tem muitas pessoas, por exemplo, que desenvolvem câncer, gastrite, úlcera. Tudo isso é proveniente de mágoas. Você sabe que a maioria das doenças do corpo... O quê? Que foi? Gastrite. Tem gastrite? Refluxo. Mas isso é interessante. Então, isso é interessante analisar, porque existe uma corrente de medicina que fala que toda doença do corpo provém de situações emocionais que você não trata. Como, por exemplo, a rouquidão. Isso aqui eu provei na minha vida, de verdade. Eu vivia rouca, eu perdia a voz com muita facilidade. Se eu cantasse no domingo, isso na época eu nem pregava, eu só cantava. Cantasse no domingo, segunda-feira eu não tinha mais voz. De repente, do nada, aparecia um quadro de rouquidão. Eu fiz durante muito tempo tratamento em otorrinolaringologista, tenho inúmeros videolaringoscopia, é defeito disso, defeito daquilo, por causa daquilo. Fiz tratamento em fono, fiquei 6 meses proibida de cantar e rir alto. O meu otorrino falou assim: você tem cara daquelas pessoas que ri alto debaixo do sereno. Eu falei: calúnia, mentira. Nossa, se vocês me acham, não sei, né, mas assim, bagunceira, na minha adolescência eu era 1000 vezes pior. Assim, a minha voz estrondava, eu via a pessoa lá do outro lado, ele dava risada, era um negócio muito doido. Eu fui proibida pelo médico de fazer tudo isso. E nada resolveu. Até o dia que eu caí nesse estudo, que fala que a rouquidão é quando você tem vontade de expor a sua opinião e você não fala. Você prende para si. E aí a voz some porque você não conseguiu colocar para fora o que era necessário. E eu era esse tipo de pessoa. Assim, para alguém discutir comigo, ela tinha que me irritar muito, porque eu nunca ia emitir a minha opinião. Eu sempre guardei muito para mim e sempre fui do tipo de viver vida, paz e amor com todo mundo. Então, assim, a pessoa podia estar pisando em cima de mim e eu não ia falar nada. Oi? A discussão era só de bastidor, eu devia falar daqui e não falava. Não, e eu nem carregava isso pro meu pensamento. Entendeu? Eu nem carregava pro meu pensamento. Só que mesmo não falando, eu não internalizava. Eu nunca fui pessoa de internalizar. Só que isso também é ruim, porque nós temos que ter a internalização, você precisa processar os seus sentimentos, é necessário, né? E aí, quando eu tive acesso a esse estudo, eu comecei a ver como é que eu era. Eu realmente passava por inúmeras situações e aquilo eu prendia, fingia que não existia, mas na verdade, como é que funciona no nosso cérebro? Se a gente não dá importância devida àquele assunto, ele pega aquele assunto e ele não joga fora, ele guarda. E aquilo guardado começa a dar efeitos enormes no seu corpo. E aí eu comecei a tratar a causa. E eu não sou do tipo que vou enfrentar alguém ou bater boca, mas eu dobro meu joelho e vou falar com Deus. E só pelo fato de falar com Deus, aquilo já não me causa mais. Recentemente eu passei por uma situação de crise de rinite, sinusite. Lembra quando eu fiquei ruim? Aí eu comentei com meu irmão pegou e me mandou: que foi que você... Rinite e sinusite tem causa de rebeldia. Que foi que você ouviu e que você ficou rebelde sobre esse assunto, que você não quis praticar? Aí eu rebelde? Aí eu parei para pensar.
Não vou falar aqui porque está gravado. Mas vou pausar, vou contar para vocês. Né? As situações que acontecem no nosso corpo. Mas vamos lá então. Fechou? Entendimento? Mais alguma dúvida sobre essa parábola? Tranquilo? Então vamos para um novo tema. Mateus 18. Aliás, Mateus 25, 18 é o que nós estávamos, né? Agora nós vamos para Mateus 25. Versículo 31. Agora a gente vai falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. É Jesus contando sobre o juízo final. Jesus contando como será o fim. É vida e castigo eterno, o título dessa parábola. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e mais os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui se alinha com o que o próprio apóstolo Paulo fala lá nas cartas, né? Aos servos, trabalhai como se a mim estivessem trabalhando, né? Então a gente tem que entender que tudo nessa terra que fazemos, não fazemos para o próximo, fazemos para Deus. Então o que o próximo faz com que a gente dá ou oferece já é um problema dele. A nossa missão é fazer. Isso aí me chama a atenção. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque aí ele vai dizer tudo de novo: tive tudo isso e não me deste, não fizeste. Versículo 45. Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui a primeira coisa que a gente vai falar é essa questão do qual vai ser o momento final, como é a linha cronológica dos acontecimentos que eu tenho aprendido que vai ser. Porque existem várias correntes teológicas de pré-tribulacionismo, o do meio, eu não lembro o nome agora qual é, e o pós-tribulacionismo. O que é isso? Que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Outros entendem que depois de 3 anos e meio, no meio da grande tribulação, e outros entendem que só no final da grande tribulação. Mas a gente vai fazer aqui a linha mais ou menos do tempo dos eventos futuros da vinda de Cristo. Primeiro, cruz. Se você quiser fazer uma linha assim, você vai anotando. Primeiro momento teve a cruz de Cristo, passou-se 2000 anos, aí vem o que eu entendo que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada e ela vai ir para as bodas com o Cordeiro durante 7 anos da grande tribulação. Mas se eu vou ser arrebatado, se eu tiver perdoado. Se não, tá na igreja, batizado, não. E não está certificado, eu vou ficar. Fica. Aí é nesse ponto que a gente entende
que é quando a igreja for arrebatada, os que estão dentro da igreja, que não estão santificados, vão ficar na grande tribulação, e aí eles vão ter o período dos 7 anos para se arrepender e ajustar suas boas obras, e o mundo também vai passar pela grande tribulação. E essa grande tribulação vai ser 3 anos e meio de paz, muita paz. Vai ser um governo único. Você vê que o mundo está caminhando para isso, né? Um governo único, muita paz, muita prosperidade, muita coisa. Por isso que vai encantar a todo mundo, como se aquilo fosse realmente muito bom. E aí depois 3 anos e meio de dureza. Muita dureza, muita pobreza, muita destruição. De aguentar e ser torturado todo esse processo. E aí nesses 3 anos e meio de guerra é onde vai ser proibida a pregação do evangelho, e aqueles que se firmaram em Cristo, e a presença do Espírito Santo já não vai estar mais aqui na terra. Esse é o porém, porque durante o meu posicionamento teológico, que durante o arrebatamento o Espírito Santo vai junto. Hoje a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, que nos capacita, que nos 7 anos a gente vai estar, a gente não, quem quiser ficar, né? Não vou nem falar vocês, que eu quero ver todos vocês comigo, mas quem for ficar vai lutar sozinho, sem nem ter a ajuda do Espírito Santo. Não vai ter ninguém que convença, porque agora a gente ainda pode lutar, se convencer, entender que perdoar não é porque é melhor para o outro, é porque é melhor para a gente. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente nos Mas falando. sabe o que me angustia nessa situação? É que todos nós sabemos o que vai acontecer, como vai proceder e que fim que vai levar. Qual a dificuldade de se entender o que a gente tem que fazer? Acho que é disciplina. É isso, porque você É a sabe. carne, é a carne. Então, A carne que grita, e a falta de humildade e reconhecimento do ser humano em reconhecer que depende e precisa de Deus. Eles são entregues aos seus próprios desejos, né? A Bíblia fala. Aí vamos continuar a linha. Terminou os 7 anos, vai vir a grande batalha do Armagedon, que é quando Jesus vai vir 2 vezes à terra, viu? A primeira vez ele desce no Armagedon, e vai ter a batalha do Armagedon, onde ele vence Satanás, ele vence o dragão, a besta, e ele aprisiona todos eles. Ele vai aprisionar, isso está lá em Judas. Ele aprisiona todos eles com os outros anjos caídos. Na verdade, esses anjos caídos de Judas, eles já foram liberados na grande tribulação, nos 3 anos e meio. São outros, são aqueles lá do começo, que são tão perversos em maldade, que Deus aprisionou eles, e eles não estão soltos na terra hoje. Existem outros anjos caídos, em Judas fala, que eles estão aprisionados, e eles só vão ser liberados na grande tribulação, que é quando vai ter as coisas mais pavorosas. Se o mundo está ruim hoje, na grande tribulação, quando esses anjos foram libertos, anjos caídos, vai ser extremamente pior. Por que às vezes você fala muito até naquela coisa que vocês fizeram, né? Deus estava do diabo, do inferno, e aprisionou. Mas ele não está só. Ele aprisionou esses anjos. Então quando fala que aprisionou esses anjos, não é o Satanás. Não são todos, não. São esses. Não, ele não é como Deus, onipresente. Então existe uma horda de inimigos gigantes. Por isso que quando a gente estuda, são muitos funcionários. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Trindade. Satanás, Ele é um só. Não, ele é um só, com um exército de anjos, com um terço dos anjos caídos que trabalham para ele. E aí quem está aprisionado São os mais terríveis que estão aprisionados. Tá solto. Satanás está solto, daí tem uma parte dos anjos. Isso. Aí tem uma raça mais pior ainda que está preso. que é pior Isso. que Satanás? Pior. Pior que esse. Eita ferro!
Ele é pior, ele é pior. Eu gosto de pegar, tipo, misturar um pouco. São muitos detalhes que às vezes a gente não estuda. Fale, meu Eu gosto de querido. misturar um pouco, tipo, a história de outras culturas e tentar entender, porque um pouquinho, cada cultura explica um pouquinho a visão deles, né, da Bíblia e tudo mais. E aí eu consigo buscar um pouco. Então esses que estão presos seria tipo aquela caixa de Pandora da mitologia grega? Que quando abre, Então vai ser... o bagulho é terrível. É como se fosse a caixa de Pandora. Você trouxe um exemplo interessante. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Ó, é o versículo 6 de Judas, ó. Judas. Mas deixa eu fazer isso. Judas, versículo 6. Ele é um versículo único, né? Um capítulo único, aliás. Versículo 6. Senhor, eu não quero ficar. Pai. Essa bomba assim do nada, Né? E eu nem preparei o terreno antes, né? Judas é antes de Apocalipse. Já achou? Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, os que estão soltos hoje, trabalhando, né, que fica ao nosso derredor, não são esses do versículo 6 de Judas. Esses aqui, eles são muito piores e eles estão, reservados para o grande dia. Qual é o grande dia? Com letra maiúscula na minha Bíblia está: o dia em que Jesus vai voltar, quando está chegando já o final de todas as coisas. São os anjos que vão trabalhar aí. Deus o livre. Esse aí é o, né? Não é possível. Não é fácil não. Depois que acontecer a guerra do Armagedon, vai ter um período de paz, onde todos vão ser aprisionados e a igreja vai reinar em terra durante 1000 anos. A igreja que vai governar em terra, e as nações, elas viverão em paz na terra durante esses 1000 anos. No fim dos 1000 anos, Satanás ele é liberado de novo, junto com essa horda enorme de demônios, que vai fazer o quê? Vai testar de novo o povo de Deus por um curto período de tempo. Entenderam? Já passou 7 anos, já passou 1000 anos do reinado da igreja. Teve os 7 anos onde teve a grande tribulação. Terminou a grande tribulação, vai vir a guerra do Armagedon. Depois da guerra do Armagedon, 1000 anos de paz, onde a igreja vai reinar, que é o 7º dia. Lembra quando eu fiz a analogia com Gênesis? O 7º dia, que é o dia em que Deus descansa, é o descanso da terra, mais 1000 anos de descanso na terra, né? Que eu vi assim, alguns teólogos dizem que o período de tempo pode aumentar para as pessoas viverem mais, afinal não vai ter sofrimento, não vai ter dores, mas ainda não é o céu. Quando termina os 1000 anos, é que é solto todos os demônios que foram presos, e agora eles são soltos de novo, e aí tem a última grande batalha com Jesus, que aí ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, e aí ele vence Satanás e todos os demônios, pega o inferno, Satanás e todas as almas da esquerda e lança no lago que arde como fogo e enxofre, que é diferente do inferno. O inferno, vamos entender? O que é o inferno? O que é o inferno? E o que é o céu? Quando a pessoa morre, assim, você vai encontrar pessoas que dizem que é diferente, mas de uma forma mais simples, eu reduzo inferno e Hades a mesma coisa, né? O que é o inferno? O inferno é um lugar onde era a casa do inimigo, onde tinha o cativeiro, onde ele prendia as almas.
Quando Jesus morre, ele vai até o inferno, ele toma a chave da mão do diabo e ele resgata aquelas almas que estavam aprisionadas no inferno. Quem são essas almas aprisionadas no inferno? Alguns vão dizer que são todas as almas dos santos antes de Jesus. Abraão, Moisés, os profetas, todos que guardaram a palavra, que estavam ali, hoje foram resgatados e foram levados para o céu. Imediatamente, quando a pessoa morre, ela vai, se está sem Cristo, vai para o inferno, onde ela fica recebendo todo o tormento de Satanás. E quem está com Cristo vai para um lugar que hoje a gente chama de seio de Abraão, mas existem alguns outros teólogos que dizem que não é mais só o seio de Abraão. O seio de Abraão era antes de Jesus. Tem alguns que dizem que já vai direto para o céu. Morre, não dorme. A gente aprende, né? Que depois que morreu fica dormindo, não dorme. Permanece em consciência vivendo, ou no céu ou no inferno. Já. O sofrimento é imediato após a morte. Então depois que morre, não tem mais chance. Nenhuma. Onde eu aprendo isso? Na parábola do rico e do Lázaro. Então, é justamente por isso, porque parece que quer dizer que A condenação, o que a gente às vezes criou na cabeça? Que a condenação vai vir só quando houver o último dia do julgamento final. então esse sofrimento é só para aqueles que ainda estiverem. Na terra vivos. Vivos na terra na época. Se eu já morri, Não vai passar, não vai ver nada disso. Cristo, eu já estou Já está no céu. bem na vida. Estar no céu não significa... Bem na fita, é isso mesmo. Tô bem na fita, gostei da palavra. O céu não é o mesmo lugar da Nova Jerusalém. É isso que a gente precisa definir na nossa cabeça. O céu não é o mesmo lugar da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém vai ser só no final de tudo, na cidade onde Deus preparou. O céu é o lugar onde os salvos ficam aguardando o dia do grande julgamento. E o inferno é o lugar onde os condenados ficam aguardando o dia do grande julgamento. Isso a gente vê na parábola do rico e do Lázaro. Ambos morreram. A Bíblia fala que Lázaro já foi direto para onde? Para o seio de Abraão. E ele estava dormindo ou vivo? Ou dormindo ou vivo? Dormindo ou acordado? Eu não tinha parado para ligar que essa. Não sei, não tinha dado uma flecha assim que a grande tribulação é só para quem vai estar. Só para quem vai estar vivo, na época. Agora, quando está vivo, Sim. antes de morrer, que para Não... vigiar de noite, né? Porque Vai ser, a grande tribulação, a gente não sabe quem é que vai estar vivo e qual vai ser a geração que vai acontecer. Por isso que a gente espera que seja para as futuras gerações e a gente não passe por isso. Oi? É isso que eu estou meio confuso, porque como diz que até o ano 6000 do judaísmo, Jesus vem para o juízo final, cronologicamente, a gente está no ano 5.000, acho que não, 5.080 e poucos, faltam 200 anos no nosso calendário. Como que a senhora fala que vai ter esse processo e vai viver mais 1000 anos? É isso que eu estou meio confuso. Não, porque Jesus ele volta, mas não necessariamente ele volta para o julgamento final. Ele volta nos 6.000 anos, aí a igreja ainda vai ter mais 1000 anos de reinado com ele, e aí termina tudo nos 7.000 anos. Entendi. Aí termina tudo nos 7.000. Perguntas? Batalha da Armagedon. Na minha cabeça, criativo, não vai ser uma batalha mesmo, batalha no sentido, vou descrever a situação da minha cabeça. Literalmente, sai de dragão de algum lugar, sai do próprio demônio e Jesus mesmo, não lembro se ela falou, desce para literalmente matar, brigar com os dois, matar. Isso realmente, não, na minha cabeça, vai sair dragão de dentro de um vulcão do tamanho de um continente, vai aparecer Satanás e Deus vai descer. Adoro a mente criativa do jovem. Adoro. Na minha cabeça,
Então, a gente não sabe precisar, né? Porque, por exemplo, Jesus, ele veio de forma literal à Terra. Eu imagino que a batalha do Armagedon também vai ser literal. Porém, a gente não sabe precisar com certeza, porque tem coisas na Bíblia que são ilustrativas, figurativas, e outras que são literais. Então, eu realmente nunca me aprofundei no estudo do Armagedon para lhe falar, né? Vou estudar e te falo. Aqui nem a Ana Clara, mãe, qual vai ser outra coisa que a gente vai estudar? Eu falei, não sei, filha, eu ainda estou estudando também. Conforme eu vou estudando, eu vou falando, né? Então tem coisas que eu não tenho certeza que eu posso estar ensinando agora, e de repente eu me aprofundo no estudo e vejo que não era realmente desse jeito, eu volto falando para vocês, ó, vamos alinhar tal, mas até o presente momento hoje, o meu entendimento das coisas que eu já estudei são essa linha, né? Aí termina aqui, ó, lançado no fogo. Quando Satanás e os mensageiros são lançados no fogo, aí sim vem o julgamento do trono branco, lá de Apocalipse, que é o final de todas as coisas, que é o que ele está descrevendo aqui. As ovelhas vão para a direita, entra para o gozo do meu Senhor, e à esquerda são condenados eternamente para o fogo, né? Não tem mais chance. E você vê que interessante que a parábola não fala para o inferno, fala para o fogo. Porque o inferno, a pessoa já vai direto na condenação no momento da sua morte. O corpo carnal perece, a alma e o espírito já são automaticamente condenados. A dúvida, mas mais dura. Não, mas aí vai. Lá no julgamento final vai passar por esse momento de novo. No telão e tudo. Os que morreram. Ou ele ainda pode ser condenado. Não, depois que morre só vai ter a confirmação. Vamos dar o exemplo do seguinte, para ver se a gente consegue entender. Depois que morre, você recebe uma liberdade provisória, uma prisão provisória. Vai ser provisória. Não, depois que morre não, já é certeza. Só que aí vem o julgamento. Mas aí é exatamente isso. Aí vem o julgamento. Primeiro começa a julgar os últimos, os que estão vivos naquela data. Aí começa a julgar para saber quem vai para cá e para cá. E os que já morreram vão receber a confirmação. Ó, tá confirmada a tua entrada, passe livre para o céu. Tá confirmada a tua entrada, passe livre pro fogo. E aí você vai, entendeu? Mas depois que morre, a pessoa já tem certeza. Ela já vai ter certeza. Ela não tem um recurso, não tem o que recorrer. Ela só está esperando a efetivação da sua sentença. Sim, não pode, não volta, não passa. Não tem comunicação de mortos, não tem batismo por mortos. Tem religião que faz, né? Batismo por mortos. Ó, você vai se batizar por uma pessoa que morreu para salvar ela lá, enquanto ela está no purgatório. Tem um outro nome que essa religião fala, né? Mas não existe, biblicamente falando, isso não existe. É reconfortante, não vou dizer que não é. Você vê que as doutrinas de Satanás, elas são reconfortantes. Porque, ó, imagina, vamos pensar na doutrina espírita. Você conseguir se comunicar com uma pessoa que partiu, que você ama muito, para você entender, por exemplo, como é que foi o seu último momento, ou se morreu intrigado para pedir perdão, tudo isso é reconfortante. Você rever uma pessoa, falar com a pessoa, ó, não deu tempo de eu dizer que eu te amava, aí você vai lá, se comunica, mas isso é completamente abominável à Bíblia. Pastora, mas como é que a senhora explica essas sessões em que as pessoas, ela fala coisa que só o morto sabia? Situações que, por exemplo, só aconteceu a pessoa que faleceu e a outra, ninguém nunca soube, mas Satanás não está do lado vendo tudo que a gente faz? Ele sabe. Então ele imita, ele vai imitar a voz. A gente não tem em vida pessoas que imitam outras que você fala, nossa, isso aqui com certeza é, né? Ainda mais pessoas que são caricatas, como Lula, como Bolsonaro, Silvio Santos. Tem gente que imita eles que você não diz que não são, né? Que você fala assim, não, certeza, essa é a voz do fulano.
muito mais Satanás. Imita a voz, imita jeito de falar, sotaque. Cura, faz milagres semelhantes. É só a gente se lembrar de Moisés e Arão. Eles jogavam a vara, virava cobra. Lá quando Moisés foi falar com o faraó, Deus falou para ele, ó, você vai fazer o seguinte, vai colocar a mão no peito, vai sair com leprosa, vai colocar de novo, vai sair curada. Para você provar para faraó que sou eu quem mando. Ele mandou chamar os mágicos e eles fizeram igual. Colocava a mão, saía leprosa. Colocava a mão, saía curada. Ah, Moisés, agora você joga o cajado no chão, vai virar cobra. Aí eles jogavam também, virou cobra. Aí de Moisés foi e engoliu o cajado de todo mundo. É uma cura verdadeira ou é a ilusão de que a pessoa foi curada e depois ela vai ficar doente de novo? Nem acontece muito esse sempre. Você não vai lá, vai ser curada, as pessoas não creem, faz tudo o trabalho. Acontecem curas verdadeiras. Existem curas verdadeiras e existem curas falsas. Existem os dois. De Satanás. Pastor, Fala. ainda nessa seara, com a morte da minha mãe, eu fiquei muito abalado. Né? E todas as vezes, foram poucas as vezes, foram 3 vezes que eu sonhei com ela. Ela vinha com muito amor, carinho, falando que ela estava bem e afagava o meu sentimento, minha tristeza. Todas as vezes. E aí, na 4ª vez, eu estava muito, muito triste mesmo. Eu senti a presença dela em mim. Né? Como explicar isso? Se uma vez que Não volta. não volta? É Satanás? Por que Satanás seria tão condolente comigo? É porque o que eu penso nesse sentido? O inimigo ele se faz até de bom para poder te enganar e te trazer. Como eu conversei contigo, diante dessas situações que você passa, você mesmo já confidenciou, que você foi em algumas religiões, eles disseram, você é médium, você tem que evoluir. Você é bruxo, você tem que seguir. Então é para trazer o quê? Uma ilusão de, não, eu me comunico com mortos, eu senti a presença da minha mãe, é verdadeiro. Mas é um momento que ele vai te proporcionar, mas com uma intenção futura de te passar a perna. O bom é que, mesmo que aquele momento te consolou, você nunca se entregou a esses pensamentos de seguir nessa linhagem, porque Deus sempre foi muito maior. Então, assim, é como diz aquela historinha, né? Quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Mas assim, a gente não vê na Bíblia. A gente não vê na Bíblia essa comunicação. Apesar que tem uma situação em que a gente vê Saul consultando o espírito de Samuel, mas isso antes de Jesus, né? Não me aprofundei sobre isso. Então, na nossa conversa que eu ainda quero ter com a senhora, eu quero explicar outras situações muito além do normal. Aham. Que eu quero que a senhora me explique. Tá. Porque, como eu falei para a senhora, eu não considero que seja obra de Satanás. Mas Deus faz as coisas da forma que Ele acha que tem que fazer. Sim. Então, por isso que a minha grande batalha em frequentar e ir para a igreja é justamente essas coisas que acontecem contigo. É muito Eu vou ter que estudar mais sobre isso, porque eu me lembrei dessa situação mesmo, em que o Saul, ele fala verdadeiramente com Samuel. E Deus o condena porque ele foi consultar mortos, não poderia. Mas isso foi antes da cruz. No Novo Testamento, após cruz, a gente não vê nenhum momento, manifestação de pessoas que partiram em retorno. A gente vê realmente eles falando e orientando que partiu, não tem comunicação. Eu fico em Mateus 19, né? Que Jesus conta a parábola. Não pode, porque quem está aqui não tem comunicação com os vivos, e quem está lá não tem comunicação com os mortos. Esse mundo entre vivo e morto foi fechado. Ele foi completamente fechado por Cristo. Aparecem muitas dúvidas, vai pipocando. Ainda mais quando se tem experiências, né? Que vão trazendo assim.
Foi o Espírito de Deus, a Bíblia fala, ele foi conduzido pelo Espírito, com letra maiúscula, ao deserto. Porque o Satanás ele não tem poder de tocar naquele que está em Deus, de jeito nenhum. Mas o Espírito conduziu ele ali com o objetivo de ser tentado por Satanás. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus ao deserto com o intuito, a missão de ser tentado por Satanás. Quem tentou ele não foi Deus, foi Satanás. Mas quem conduziu ele ao deserto foi Deus. Mas quem ainda fez todas aquelas coisas, levar para o pináculo, mostrar todas aquelas coisas, ainda foi o poder de Satanás. Foi ele cuidando, aparecendo e tal. Então, é essa parte. Foi tudo ainda esse poder Ele de chega a Satanás. levar, mostrar isso, mostrar Isso. Só que eu acredito que Jesus não foi transladado. Eu acredito que ele foi a esses lugares andando, mas Satanás conduzindo. Entendeu? Ele não foi transladado. Eu acredito que ele não foi transladado. Tipo assim, ele estava aqui e apareceu no pináculo. Bluft. Eu não acredito que foi por translado. Eu acredito que Jesus ele ia andando e subia até o pináculo, aí Satanás aparecia e fazia a tentação. Quer dizer, você vê a história na Bíblia, parece que foi um curto tempo, né? Mas Isso, não. Foi, durou bastante tempo. Até falo, tipo assim, ele foi transladado, porque falou que foram 40 dias, certo? 40 dias ele ficou em jejum, né? 40 dias de jejum no deserto. É. Aí após os 40 dias, Satanás aparece para tentá-lo. Entendeu? Não foi no período dos 40. A Bíblia fala assim, terminando os 40, cadê? Você sabe onde é que está o capítulo? Eu não sei. Eu confio na senhora. Não, você tem que ler. Não me pergunte. Tem que ler. Cadê? Procura aí no Dr. Google, pergunta aí qual é o capítulo. Um dia eu decoro, eu aprendo. Mateus 4? Eu lembrava que era no começo. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No momento que ele teve fome, chegou a ele o tentador. Aí começou. Aí, depois dos 40 dias. Ele jejuando e orando. Quem mostrou a Jesus foi Satanás. Tudo. Então, tipo assim, ele teve poder para mostrar. Não, a Bíblia fala que o diabo transportou a cidade santa. Então o diabo o levou. O levou. O transportou, o levou. Agora, como que levou, eu não sei. Eu acho que levou andando na minha cabeça. Oi? Vamos andando, eu não sei. Sim. Sim. Exato. Porque ele teve esse poder para dominar Jesus a ponto de levar. Porque tinha que ser assim. Continuando aqui na parábola dos fins dos tempos, vamos dar uma olhadinha de novo em Isaías 5. A gente já falou sobre essa parábola, mas ela vai ajudar a gente a entender sobre esse momento final. Isaías, ele era um profeta messiânico, né? Ele foi um profeta messiânico e mesmo antes do toque dos anjos, ele já recebeu de Deus essa parábola da vinha e a gente vai relembrar aqui agora. Só mais uma coisa, pastor. Sim. A senhora citou que existem os demônios, os anjos piores que Satanás. A senhora cita isso para mim, na minha cabeça estranho, porque para mim, Satanás representava o pior da terra, enquanto Deus representava o que era melhor. Como existe algo pior do que aquilo que no começo da Bíblia se representa o pior? Não representa o pior. Ele foi o cara que foi rebelde no céu e instigou o restante dos anjos, o Lúcifer. Então, os outros eram pior que eles. Então, mas eles na queda, quando eles foram expulsos, eles se tornaram mais corrompidos do que o próprio Lúcifer. Sentiram mais ódio de Deus por ter Lúcifer ao ter caído. Exemplo.
foi sanguinário. Vamos classificar na categoria de bandido, por exemplo. Tem bandido que ele não mata criança. Tem bandido que não tá nem aí, mata criança, mata grávida. Tem bandido que tem ética. Sim, exato. Por exemplo, tem bandido, uma vez um pastor, olha essa história, um pastor nosso do Amazonas, ele recebeu uma pessoa na igreja, matador de aluguel. Ele sentou na frente do pastor, olhou no olho dele e falou assim: eu vim aqui só lhe falar uma coisa. Ele falou o quê? Eu não mato pastor. Aí ele: por que você está falando isso? Não, eu vim aqui lhe dizer que eu não mato pastor. Eu já matei mais de 300 pessoas na minha vida, mas pastor eu não mato. Eu acho que alguém tinha encomendado a morte dele. E ele foi lá, olhar nos olhos do pastor e dizer: pastor, eu não mato. Mas tem gente que não tá nem aí. Entendeu? O grau de maldade tipo assim, ele entendeu que foi mais ou menos um recado assim: fica esperto porque eu não mato, mas eles podem achar alguém que mate. Entendeu? O Lúcifer? A Bíblia fala que ele queria a glória de Deus, não a glória de Deus, a glória de Jesus para ele. O problema de Lúcifer não foi com Deus, foi com o Filho. Por isso que ele nos odeia. Porque nós somos feitos o que ele queria ser. Ele queria a glória de Jesus. Mas ele não foi condenado antes de Cristo? Então, mas no céu sempre já houve Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele sempre foi. O formato de Deus, da Trindade, sempre foi. Quando? Porque aí o pessoal fala: Deus não existe. Realmente Deus não existe. Ele não foi criado para existir ou não existir. Ele sempre foi. E qual o tempo que Deus tem? A gente não faz ideia do tempo. Não tem. Então assim, é uma coisa muito atemporal. Então, lá no céu, como é que era lá no céu? Deus não trouxe isso ao ser humano. Mas a gente pode imaginar que havia lá a divisão e Lúcifer via como Jesus era tratado no céu e ele queria aquela glória para ele. Ele queria ser o filho. E o anjo, ele não é filho, ele é criatura. Tanto que a Bíblia fala que os anjos, o maior desejo dos anjos é serem como nós. Porque nós somos livres e somos filhos. Nós temos muitas características que o anjo não tem. Por exemplo, o anjo ele é assexuado. O anjo não tem, o anjo se incorporou em alguém, teve relação. Não, o anjo não tem, nem demônio nem anjo, eles são assexuados, eles não têm isso. O demônio não tem. Então, por que eles instigam, né? Por exemplo, os demônios, eles instigam muita sexualidade, porque eles não têm isso para eles, neles. Eles não têm. Tem uma questão com ela depois. Eles não têm isso, então eles instigam muito isso, né? Então isso é interessante a gente observar. Diga, irmã Ilma. É tudo espiritual. Sim. Quando Jesus já existiu. Só que ele se fez homem, né? Sim. Deus mandou ele para a terra para ele, porque ele andou na terra. Ele foi tentado nas mesmas tentações que nós. Tinha desejo sexual. Tudo. E é isso que eu acho que E ele veio como homem. A Bíblia fala que ele veio exatamente como nós, para nos mostrar que como ele venceu, a gente também consegue. Sim. A senhora falou que anjo, né, não tem desejo, assim, nem do mal, nem. Eu conheci uma moça que, na época, ela falou que quando ela tinha uns 9 anos, quando criança, ela disse que deitada, ela disse que sentia uma coisa passando por ela. Sentia, como se fosse alguém passando. E ela disse que depois daquele dia, todo homem que passava por ela olhava para ela. Ela disse que é como se o próprio Satanás tivesse incorporado nela. Ela disse que era qualquer homem, velho, novo, Tudo olhava. Isso, o missionário fala isso. Quando a gente aceita Jesus, ele fala para a gente fazer esse tipo de oração, para que nem as pessoas orem nos desejando, porque esse olhar desejoso,
ele é maligno. O maligno quem põe? Porque como eles não têm, eles sexualizam muito o ser humano para eles verem ou sentirem algo através do nosso corpo. Porque eles não têm, por exemplo, os anjos, hoje a gente vai fazer uma coisa aqui entre a gente, eles não têm. Então eles sexualizam muito o homem, o corpo humano, porque o corpo humano tem, entende? Antes de eu vir para a igreja, eu sentia muito. Esses três eu entendi, não. Como eles não Eu têm... vou dar um exemplo. Nesse meu processo, aí eu tive um sonho, acordei molhado, sentindo dores e tudo mais, de um lado sexual. Explica isso. Tem duas explicações, científicas e espiritual. A científica é, o seu próprio corpo, ele produz isso durante a noite. Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas na internet, mas o saco escrotal, ele tem uma quantidade, um limite para poder armazenar o sêmen. Ainda bem que a Ana Clara não está aqui. E automaticamente tem que colocar para fora, porque senão dói, machuca. Então, Deus criou um recurso chamado poluição noturna, que faz esse serviço sem o homem precisar se masturbar, para poder fazer a retirada. Diferente da mulher que não produz esse tipo de coisa, a gente não tem essa produção que gera dor, o homem tem a produção que gera dor, né? Então tem que ser eliminado. Isso é feito na hora do sono, chamado poluição noturna, a ciência explica. Mas se é acompanhado de, por exemplo, um sonho com devassidão, aí já é ação maligna, tem que repreender e mandar embora em nome de Jesus. Por quê? Porque o inimigo vem, inclusive, nos sonhos, tentar sexualizar o homem ao máximo que ele pode. Não, mas é isso que eu estou perguntando. Mas então ele tem o poder de tocar no corpo? Eu já vi vários testemunhos disso. Já vi muitos casos, muitos casos, Ele tem um ato sexual com a pessoa. muitos casos. Assim, o demônio não vai fazer porque ele não tem o órgão genital, mas ele vai usar outros recursos para fazer a pessoa sentir que aquilo foi feito. Entendeu? É obra do Satanás, né? É obra maligna, coisa feia. Ela fala sobre isso, que a mãe dela ofereceu ela para ela não se envolver com que ela gostava do samba. Careca, né? E ela era desejada. E assim, ofereceu ela para os demônios. Os demônios podiam possuir ela, mas homem Nenhum. nenhum. E eu acho interessante que ela fala que ela se converteu, aceitou Jesus como criança. E só falava para ela. Depoimento dela é incrível. Como Jesus te ama. Se vocês soubessem como Jesus te ama. Só isso. Só Ó, tocando um pouco nesse assunto, mudando assim um pouquinho. Amigo imaginário que crianças têm, demônio, que se mostra para criança, demônio. Eu tinha um caso de um garotinho, quando ele chegava na igreja, ele me via, ele gritava e se escondia embaixo da cadeira. Aí ele dizia, o meu amigo não deixa eu falar com ela. E aí chegava em casa, ele ficava conversando sozinho, trancava a porta. O menino já estava ficando afeminado, porque o amigo imaginário ensinava ele a ser afeminado. Nossa, foi uma tribulação muito grande. A gente começou uma campanha de oração na casa da mãe, e essa criança, depois, quando nós terminamos, se tornou outra. O amigo imaginário sumiu. E essa criança se transformou em outra. Hoje, para a glória de Deus, ele é um jovem muito bem abençoado lá na nossa igreja no Amazonas. Então, o diabo faz tudo isso, ele é terrível. E a gente tem que ter esse conhecimento de Deus para lutar contra isso. Vamos ver aqui? A gente vai terminar aqui nessa parábola de Isaías 5. Já são 9, né? Isaías 5. A gente já estudou ela, mas a gente tem que relembrar. Lembra que Jesus ele ensinava por repetição, né? Então a gente vai voltar aqui. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Vamos lá, vocês lembram o que é vinha? Veja, veja aí, veja se anotou. A vinha. Tentei não ir para agora. Aliança com Deus. A vinha representa a terra, mas dentro da aliança que Deus projetou ter com o homem, não a terra por completo.
Então, toda vez que a gente vê vinha na Bíblia, lembra que é aquele momento original que Deus planejou para ter relacionamento com o homem, né? O plano inicial, a aliança inicial de Deus com o homem. E o meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Então, ele está dizendo que a missão principal era que essa vinha fosse fértil, produzisse bons frutos. E a cercou. O que significa cerca? A cerca, o que é? Cerca. Mas espiritualmente, o que significa cerca? Quando a gente lê na Bíblia cerca. Olha a cerca. Aqui, ó, olha a cerca. Proteção de Deus. Proteção. A cerca é a proteção. Ele cercou, ou seja, ele protegeu. Ele limpou das pedras. O que é? Ele limpou das pedras. Ele tirou toda a contaminação, deixou tudo limpinho e plantou excelentes vides. O que representa essas excelentes vides? Adão e Eva. Isso aí a gente está falando do Jardim do Éden. Adão e Eva foi a primeira plantação de Deus na terra, vinha original do relacionamento que Deus queria ter com o homem. Ele plantou vides excelentes. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. O que representa a torre e o que representa lagar? A torre é a vigilância. Então, quando ele chega para Adão e Eva e fala: não comam das árvores, né, que eu coloquei, na verdade ele só proibiu uma, né? Não comam da árvore do fruto do bem e do mal, não comam. Deus está falando: vigiem, porque eu sempre me questionei isso quando adolescente. Mas por que Deus vai enfiar a árvore que não pode comer? Se não colocasse, a gente ia estar bem lá no Jardim do Éden até hoje. Mas aí eu entendo que o nosso Deus, ele nos deixa muitas probabilidades para que a gente tenha escolha. Porque ele não quer ninguém servindo a ele por obrigação. A gente escolha. Por isso que ele nos criou com o poder de escolha. Ele criou o ser humano com um livre-arbítrio. Você pode escolher o bem ou o mal. Então, como é que o ser humano ia escolher ficar se relacionando com Deus se ele não tivesse a opção do pecado? Ele não ia escolher. Mas aí, por exemplo, deixa eu ver se eu entendo. Ele criou Adão e Eva para o paraíso. Sim. Se Adão e Eva não tivessem pecado, logo a humanidade não existiria. Não, ia começar a se multiplicar, ia. A intenção era que houvesse... Era multiplicar, sim, porque a ordem da multiplicação já se deu logo no início. Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Muitas vezes a pessoa fala assim que só ouve, é como se, por exemplo, como se o ato sexual, ele começou a existir por conta do pecado. Então, isso deve ser o quê? Se fosse assim, Deus tinha proibido. Eles terem comido a fruta ou não, eles iam se multiplicar. Sim, ia Talvez não fosse por um ato sexual, de uma maneira. Não, com o ato. Só não teria os dois. Tanto que a gente não vê na punição, Deus falando que agora eles iriam produzir, o sexo entrava só ali naquele momento depois do pecado. A gente vê que a punição da mulher foi ter filho em dores. É verdade, porque senão nós podemos pecado. Entendeu? Você vai agora, por causa do pecado, você vai trabalhar muito e colher pouco. Esse foi o Pradão. Trabalha muito e colhe pouco. A terra vai produzir abrolhos e pestes daninhas. Antes não tinha isso no Jardim do Éden. Mato, pestes, não tinha. Isso aí veio pro pecado. E na mulher, a multiplicação das dores na hora de ter filhos. Mas os filhos já iriam existir. Você vê, Deus, eu multiplico a dor do parto, mas o parto já iria existir. Pastor, uma vez, porque quando eu comecei a só de um tempo depois, foi que surgiu uma quantidade de gêneros assim. Eu
Achei engraçado ela um tempo depois. Porque assim, eu ia aí essa porra assim, porque assim, na minha cabeça. Então, o que Satanás fez? Satanás fez exatamente isso. Fez as pessoas pensarem que o sexo era um ato mundano e demoníaco. Então, ele vinculou o sexo ao pecado, quando na verdade é uma dádiva de Deus para os casais. Tá, mas assim, poderia ter sido diferente se. Como eu posso explicar isso? Porque eu penso, mas eu não sei. Formular, né? Aham. Porque assim, você falou que se eles não tivessem comido a fruta, isso aqui não tinha sido pecado, mas porém teria O ato sexual, mas não o o desejo sexual carnal. na nação. Não é isso? E aí depois, eu perguntei uma vez pro pastor, agora eu fiquei confusa se ele me enganou ou não. Por quê? Como é que o homem, Sérgio, como é que o homem se torna uma só carne com a mulher? Quando? Mas não é isso, eu sei, não é isso. É que depois eu vi algumas coisas de procurar que assim, foi um incesto, não foi? Mas nessa época não era pecado. Não, eu sei que não era pecado. Entendi Mas que não houve. era pecado, mas esse pastor No começo. que já existia a humanidade. E eu fiquei acreditando um monte de tempo. Não. Aí eu li a Bíblia, não tinha, gente. Não tinha. tem. Eu li, não tinha. Não. Na verdade, não tinha. Não. Mas Eles tinham, a humanidade ela nasceu, por isso que a gente fala que todos nós somos irmãos. A humanidade ela nasceu justamente de relacionamento de irmão com irmão, até chegar o ponto que a humanidade era tão grande, e aí em Moisés, o Senhor ele proíbe, aliás, em Moisés, nas leis, não lembro se antes, eu acho que em Moisés, se eu tiver enganado e for antes, mas a minha cabeça está Moisés, ele fala, agora é pecado, relacionamento de irmão com irmã, cunhado com tio, sogra com genro, tem gente que está aí no pecado lascado. Agora a proibição não atinge em primos. Eu também já vi sobre isso. Primos não atinge, o primos ele já é liberado. Por quê? Porque quando a gente começa a pegar aqui na descendência, primo já é 5º grau, a proibição é até o 3º grau. Então eu estou falando de filho com pai, pai com o pai dele, né, aqui, e avô com neto, tio com sobrinho. Agora primo com primo já é 5º grau, já não tem a proibição. E assim, aceitar, assim, sabe? Meu primo de 1º grau, não existe primo de 1º grau. O grau do primo já começa no 5º. 5º grau? O grau do primo já começa no 5º. 1º grau é pai, filho com direção a pai, pai em direção a filho. 1º grau. Eu com a minha mãe, 1º grau. Da minha mãe para Ana Clara já é 2º grau. Da Ana Clara para a prima dela já é 5º grau. 1, 2, 3, 4. Já é 4º grau, na verdade. A prima é 4º grau, deixa eu ver. 1, eu para minha mãe 2, minha mãe para meu irmão 3, do meu irmão para a filha é 4 e da Ana Clara para a filha dele é 5. Então já, entendeu? Eu fiquei assim, horrorizada assim, depois que eu descobri a verdade. E a verdade é que, porque assim, eu não queria aceitar que uma pessoa que estava me explicando, um pastor, contou uma mentira para mim. Por que ele não falou a verdade? Será que ele achou? Ele não que eu era sabia. capaz de entender? Ele não sabia. Acontece, hoje mesmo eu estava ouvindo um pastor falar, acontece que muitos querem pregar, mas não estudam o que estão pregando, aí a gente passa vergonha, não estuda. Só que assim, Não é que ele não sabe, talvez alguém também falou isso para ele e ele ficou repetindo. Quer ver uma coisa que eu repeti muito na minha vida? E eu falei, meu Deus, eu cheguei a dar entrevista na revista Show da Fé. E depois que eu descobri, eu falei, E todo mundo usa em cima do altar até hoje. É aquele versículo, na presença de Deus até a alegria salta de prazer, até a tristeza salta de prazer. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Isso não está na Bíblia, o versículo é diferente. Quando a gente pega o contexto de Jó, Jó está falando de Leviatã. Ele não está falando de presença de Deus. Quem foi Leviatã? Leviatã foi um monstro que representa Satanás.
ali em luta com o anjo. E o versículo fala que na presença de Leviatã, até a tristeza se treme. Não é na presença. Oi? Não tem. Eles adaptaram para Deus, mas não tem. Várias vezes. Não tem. O versículo não é Deus. O versículo não é a palavra Deus. Entendeu? É bem frustrante. Sim, é porque a gente aprende e a gente vai repetindo. Não, o próprio dicionário ele fala, né, de uma época que ele falava que a fé remove montanhas. Aí tanto que no curso logo no começo do curso ele fala, né, que tem que se desculpar porque ele pegou errado. Deixa eu ver aqui, ó. Jó 41, 22. Aqui ele está falando, Jó 41, de Leviatã. Ó, do seu nariz procede fumo como de uma panela fervente, de uma grande caldeira. O seu hálito faria acender os carvões, da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele quem? Deus? Não, Leviatã. Até a tristeza salta de prazer. Você vê, é coisa séria, que às vezes a gente usa como um versículo, como sendo um versículo bíblico e não é. Esse ele é minúsculo? Oi? Esse ele. Minúsculo. Ó, na versão Nova Bíblia Viva, ó, como fica completamente transformado. Eles usaram a palavra prazer, mas não é prazer de alegria. Olha na Nova Bíblia Viva como fica esse mesmo versículo. Com a sua tremenda força concentrada no seu pescoço, ele espalha o medo por onde passa. Não se fala nem de alegria. Olha na nova versão transformadora. A força tremenda do pescoço de Leviatã espalha terror por onde ele passa. Então, a tradução de João Ferreira de Almeida nos induz a esse erro bíblico. Na presença de Deus, até a tristeza salta de prazer. Não é nem alegria, você vê que ele coloca prazer, mas aí a pessoa já tirou ele, colocou Deus, tirou prazer, já colocou alegria. Não, a Bíblia está dizendo que na presença de Leviatã, todo mundo se espanta de medo. Não tem nem nada a ver com alegria. Quando eu descobri isso, eu fiquei numa vergonha. E o pior, que eu descobri 2 meses depois que eu dei a entrevista para a revista. Eu falei, meu Deus, nem para ser bem longe, para eu nem lembrar que eu tinha falado sobre isso. Você ainda tinha revista, né, para reler? A revista chegou fresquinha na mão. Eu, nossa, que linda entrevista. Ai, não acredito que eu cometi esse erro na revista Show da Fé. Mas enfim, cometi. Aí Torre de Vigia fala sobre isso. Você vigiar, prestar atenção, observar os comandos verdadeiros de Deus. Aí no lagar, o que é o lugar de lagar? Lugar de Processo. É um lugar onde a gente vai passar pelo processo da conversão até receber a graça que nos empodera, a autoridade de Jesus. A gente vai nesse lagar, sendo pisado. E o processo da uva, quando a gente para estudar, não é um processo fácil. Hoje eu estava ouvindo isso. A gente, para evangelizar, a gente ensina sobre tudo que Deus pode dar. Só que antes de chegar no que Deus pode dar, Deus ele tira primeiro. Então com Deus primeiro vem a diminuição, para depois vir a soma e a multiplicação. Por quê? Porque ele fala, para você me seguir, pega a tua cruz e me segue. Você vai ter que se diminuir. Você vê que o apóstolo Paulo fala, convém que Cristo cresça e eu diminua. Então assim, o processo ele é doloroso. Eu estava conversando com alguns irmãos da igreja, ele falou, pastora, quando eu cheguei na igreja, se eu não estivesse olhando verdadeiramente para Jesus, eu tinha abandonado, porque quando eu cheguei eu perdi tudo. Eu cheguei na igreja com carro, com casa, com dinheiro, com família, e quando aceitei Jesus, tudo que eu tinha foi, teve um
Teve um que eu fui conversar hoje que ele estava me contando: pastor, eu cheguei na igreja, eu tinha empresa, eu tinha isso, tinha aquilo, me batizei, me decidi por Jesus, perdi tudo, passei 1 ano comendo miojo. Hoje em dia eu não como macarrão, não consigo. Eu como tudo menos macarrão, porque foi 1 ano vivendo no fundo de uma casa comendo miojo. Perde-se primeiro para depois ganhar. Quando a gente fala de Abraão, muito bonita a história de Abraão, mas a gente esquece da primeira parte do versículo. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Imagina Abraão, ele está saindo da sua casa, da sua família, do seu cotidiano, de tudo que ele tinha. Com certeza ele não conseguiu levar tudo, ficou muita coisa para trás. E mais do que bens ficaram para trás, lembranças ficaram para trás. Toda a sua história com seu pai, com sua mãe, com seus parentes, que viviam todo mundo junto ali perto na terra de Terá. Ele teve que abandonar tudo e seguir sem saber para onde ia, porque Deus ainda ia mostrar a terra para ele. Vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão não sabia nem, Abrão na época não sabia nem onde que era a terra para onde ele ia. Mas isso acontece para que a gente aprenda a viver pela fé. Sim, você primeiro diminui, aí depois Deus começou a acrescentar e Abraão se tornou essa bênção, essa grande potência. E nós somos chamados do quê? Filhos de Abraão. Se o pai Abraão perdeu tudo, quem é a gente para só querer ganhar? Né? Por isso que conforme a gente vai conhecendo de Deus e nos discipulando, a gente vai aprendendo que é um processo, né? Aí continua dizendo aqui a parábola: e ele esperava que desse uvas boas, ele esperava que o relacionamento com Adão e Eva ia ser maravilhoso, só que essas vides excelentes deram uvas bravas, a rebeldia, a escolha errada. Foi tudo isso que Adão e Eva fez. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais você podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que dessem uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Primeira coisa que ele fala que ia fazer, e é o que ele fez com a humanidade: tirarei a sua sebe. Ele tirou a proteção. Adão e Eva, sebe é a mesma coisa que cerca, que significa proteção. Tirarei a minha proteção para que sirva de pasto. O inimigo começou a vir comer. Derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Aí a gente vê a situação da humanidade. A humanidade está justamente nessa situação. Perdeu a proteção de Deus, o que era para ser bênção está sendo dores, aflições e muita angústia. Deixa eu ver se a gente vai juntar. Não, termina aqui. Aqui a gente termina, para a gente compreender essa última parábola do fim dos tempos. A gente junta com essa parábola de Isaías 5, fechando sobre o porquê que gera todo aquele julgamento lá foi Mateus 25, né, que nós lemos? Mateus 25, 31. Todos aqueles julgamentos. Então, quem é que vai ser lançado para a esquerda, para os bodes, para a condenação? Essas pessoas aqui que Deus esperava que desse frutas boas e produziram frutos bravos, frutas bravas, más escolhas. Essa humanidade que fica aí dizendo: eu escolho o que eu quero, Deus não é desse jeito que as pessoas estão falando na Bíblia, Deus Ele te ama do jeito que você é, não tem nada de errado contigo, Ele só quer ver você feliz, quando na verdade a vida do crente não é um morango, já dizia o sábio pensador.
Eu lembrei aqui agora de uma prova de concurso, ou foi Enem, como diz a filósofa do século XXI, aí colocou uma frase da Valesca Popozuda. Eu falei, meu Deus do céu, olha os pensadores do século XXI, né? Então, terminamos por aqui. Deus abençoe. Com essa